Boa noite, queridos. Tudo bem? Obrigada por mais uma vez nos permitir entrar na sua casa para compartilhar com você algo de Deus. Hoje eu estou aqui para compartilhar algo com você em mais essa rede de homens. Quero lembrar você sempre de entrar aí no nosso canal, se inscrever e receber as nossas notificações. Isso mesmo, clica lá no sininho e se inscreva no nosso canal. Ao final dessa mensagem, não esqueça também, se você gostou, deixa lá o seu like para gente, para que a gente possa junto crescer e crescermos como grandes homens de Deus. É isso? Então vamos para mais um tempo de Deus, vamos crescer mais um pouco no Senhor, dentro daquilo que o Senhor quer que nós venhamos a se estabelecer. Nós precisamos entender que nós estamos em meio a uma guerra. Isso mesmo. E em meio a essa guerra, muitas coisas cooperam para roubar a honra do homem. Surgem a todo momento movimentos feministas mais intencionados, às vezes através de alguns vícios, algumas tentações vão tentar roubar a nossa honra. Mas nós, como homens sábios, homens ensináveis, homens que querem crescer em Deus, nós vamos resistir a todo esse movimento, a todas essas tentações, a todos esses vícios e vamos exercer aquilo que Deus já nos deu, já nos outorgou para vivermos e cumprirmos o nosso papel como homens na terra. E é isso que eu queria começar conversando com você, pois nós vamos estar aqui toda segunda-feira, nesse encontro, toda segunda-feira às 19h30, vamos estar nos encontrando. Para quê? Para que a gente venha crescer. Isso mesmo, nós vamos ampliar o nosso leque, a nossa vida espiritual, para que venhamos a chegar a cumprir tudo aquilo que Deus tem para nós. Não é isso? Nós vamos falar nesse tempo sobre várias coisas. Falaremos sobre identidade, sacerdócio, papel do homem, honra, finanças. Isso, nós vamos falar sobre isso tudo e muito mais. Tudo para o nosso crescimento. E eu peço a você, compartilhe isso com os seus amigos, isso, faça isso, a chegar naquele amigo seu. Vai multiplicando essa informação aí, vai fazendo chegar naquelas pessoas que você ama. Tá, esse tempo é o tempo também de praticarmos o ídio do Senhor. Você sabia disso? Isso, aí da sua casa mesmo. Você pode cumprir o ídio do Senhor através dessa ferramenta. Você pode compartilhar isso através do WhatsApp, através de um e-mail, através de mensagem, pedindo para que a pessoa se inscreva no nosso canal. Faça isso. Cumpra o ID de Deus, mesmo sem sair de casa. Nós vamos crescer muito nesse tempo. Nós seremos muitos edificados. Sairemos daqui, desse tempo de pandemia, desse tempo de caos que a gente vive. Nós vamos sair como homens honrados. Nós vamos crescer como homens de Deus e vamos cumprir o papel que Ele nos outorgou para cumprir aqui na terra. Então, querido, vem com a gente nesse tempo, vem com a gente nessa viagem, porque nós vamos crescer muito. E eu queria conversar um pouco com você nessa noite a respeito de sacerdócio. Isso mesmo. Eu queria abordar nesse tempo algumas coisas que temos visto e como os sacerdotes, muitas dessas coisas nós temos deixado de fazer. E nós não podemos ser omissos, nós precisamos cumprir tudo que o Senhor nos deixou para fazer como sacerdote. Eu queria, desde já, começar com um entendimento. Queria trazer um entendimento do que é sacerdote. Eu vou, de uma maneira bem exemplificada, falar para você o que é sacerdote. Sacerdote é aqueles que cuidam das coisas de Deus.
Isso. Sacerdotes são aqueles que cuidam das coisas de Deus. E esse entendimento, quando eu tive, quando ele veio sobre a minha vida, ele mudou muito a minha maneira de pensar em todas as áreas da minha vida. Por que você fala isso, pastor? Eu digo isso porque quando eu entendo que a minha família foi algo que Deus me deu, eu preciso cuidar e cuidar dela da melhor maneira possível. Quando eu entendo que os recursos que têm chegado à minha mão é algo que Deus tem trago, é algo que Deus tem me dado para administrar, eu preciso cuidar, eu preciso zelar, eu preciso administrar da melhor maneira possível. Então, o sacerdote é esse que cuida das coisas de Deus. E nós precisamos resgatar o nosso sacerdócio, o sacerdócio masculino. Nós precisamos resgatar, porque muitas coisas foram perdidas ao longo do tempo. E eu não sei por que motivo nós deixamos de cumprir o papel que nos foi outorgado, aquilo que é para fazermos. É bom dizer, é bom explanarmos aqui que aquilo que Deus tem para fazer, Ele tem feito. E, por sinal, muito bem feito, como sempre. Mas aquilo que é para mim e para você, aquilo que eu e você, como homens, devemos fazer, Deus não vai fazer. Nós que devemos fazer. E muitas vezes nós temos perdido o melhor de Deus por não cumprir, por não fazer aquilo que nós temos que fazer. Você entende isso? Se você deixar de cumprir o papel, algo pode deixar de acontecer na sua vida. Então, como sacerdotes, nós precisamos cumprir tudo aquilo que Deus tem para nós. Você entende isso? Como chefe do lar, como um homem honrado em meio a essa sociedade tão carente de referencial, você precisa exercer o sacerdócio por onde você passa. Entenda isso. E eu quero, através desse tempo, te ajudar, trazer algumas coisas aqui que vai te orientar. Eu quero te aconselhar, na verdade, algumas coisas. Eu quero fazer como Davi fez com seu filho Salomão. Davi, prestes a morrer, prestes a chegar aos dias finais de Davi, Davi dá um conselho ao seu filho Salomão. Salomão foi um dos homens que teve o reinado mais próspero visto até hoje. E por que se dá essa prosperidade tão grande do reinado de Salomão? Pessoas ficavam sabendo a respeito do reinado de Salomão, mas quando elas se deparavam, de fato, para olhar e ver a respeito do reinado de Salomão, eles ficavam impressionados, porque era além daquilo que se falava. Isso aconteceu. E por que se dava esse tão esplendor, essa tamanha prosperidade do reinado de Salomão? Por culpa, eu creio, que de um conselho que o seu pai deu. E você vai ver, você pegar a sua Bíblia, mais à frente, você for dar uma olhada, a partir do versículo 16 de 1 Reis, mais ou menos no seu meado, você vai ouvir falar de outro rei, chamado Acabe, que foi um dos piores reis que Israel já teve. Por culpa da sua omissão, por culpa de não cumprir o seu papel como sacerdote, ele levou o seu reinado à ruína. Então, queridos, entenda isso desde já. O que é para você fazer, você precisa fazer. O que é para Deus fazer, Deus fará. Isso aí você não pode ter sombra de dúvida. Agora, você precisa fazer aquilo que você tem que fazer. Eu quero ler um texto com você, que está lá no livro de 1 Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Nós vamos estar colocando na sua tela e a gente vai poder ler junto.
E diz assim: E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e para onde quer que andares. Meu Deus, olha o conselho que Davi, pai de Salomão, deixa para ele, prestes à sua morte. Nós vamos tirar alguns ensinamentos desse texto para que a gente possa ampliar o nosso entendimento e o nosso aconselhamento a você nessa noite. Preste atenção. Primeiro, Davi fala para o seu filho: esforça-te. É isso mesmo. O primeiro conselho que Davi dá ao seu filho: esforça-te. Aqui nós vamos falar de força, de disposição, de coragem. Quem disse para nós que as coisas seriam fáceis? Querido, nós estamos em uma guerra diária. Todos os dias nós estamos travando batalha. Sim, nós, como homens, travamos batalhas diariamente. Todo tempo nós temos que, a quase todo momento, tomar uma decisão. Você, como homem, como chefe de lar, a quase todo instante precisa tomar uma decisão. E para isso você precisa ter coragem. Porque é você que vai dizer o caminho que a sua família vai trilhar. Você é o capitão desse barco ao qual você está. Então você precisa entender bem isso. Quem disse que seria fácil? Guerra não é fácil, querido. Nós agora estamos em meio a uma pandemia, né? E essa é mais uma guerra que nós estamos travando. Essa pandemia é mais uma guerra em que nós estamos travando. E talvez aí na sua casa tenha alguém que possa estar desesperado. Pode ser seu filho, pode ser sua esposa. Mas esse alguém não pode ser você. Porque você é o homem. Você é o capitão desse barco. Vamos pensar que você está pilotando esse barco, esse navio, e que você fique desesperado em meio a um tempo de tempestade. Se você está desesperado, quem dirá o resto da tripulação? Quem dirá aquele que viaja junto com você? Como não vai ficar? Então, querido, você precisa entender. Você precisa se esforçar. Muitas vezes, acordar cedo, dormir tarde, gastar energia, estudar. Você precisa romper com os seus limites, sim. Era isso que Davi estava tentando passar e passou para o seu filho Salomão. Você vai precisar se esforçar, meu filho. Você vai precisar usar de força. Você vai precisar acordar cedo. Você vai precisar dormir tarde. Você vai precisar ter coragem. E é isso que essa passagem, esse primeiro conselho que Davi quer dar ao seu filho. Esforça-te. Você, nesse primeiro tempo,
nesse tempo de pandemia, você precisa se esforçar. Mas, pastor, eu tenho feito algumas coisas, precisa se esforçar ainda mais. Eu volto a dizer, você é o capitão do barco onde você está. Como homem, você precisa sair na frente. É numa guerra que se nasce os verdadeiros heróis. Chegou a sua hora, querido. Chegou a sua vez. Você não pode mais se omitir. Deixar de cumprir com as suas responsabilidades. Seja como pai, seja como chefe de lar, seja como filho. Você precisa ser homem, você precisa crescer. E mesmo nesse tempo de adversidade, você precisa resplandecer como um verdadeiro homem de Deus. E Davi, ele continua aconselhando o seu filho. Num segundo tempo, você vai ver Davi aconselhando o seu filho da seguinte maneira. Ele diz para o seu filho: "Sê homem. Seja homem." Olha o conselho que Davi dá ao seu filho. Talvez você vai falar: "Ih, pastor, agora complicou." Não, não complicou. Complicou não. Nós precisamos ser homens nesse tempo. E ser homem, isso implica em muito mais do que ter um órgão genital masculino. Porque esse ser homem, ao qual o texto está nos falando, ele está diretamente ligado à lealdade, à fidelidade, a zelo, a caráter, a honra e a presteza. É isso mesmo. Querido, não tem como um camarada ter 30 anos de idade e estar dentro da casa dos seus pais, sendo sustentados por eles. Isso não é coisa de homem. Você precisa se movimentar. Você precisa ir à luta. Você precisa fazer jus ao sexo a qual você foi registrado. Se você é homem, você precisa se levantar. Precisa se mover. Você não pode ficar sendo sustentado pelos seus pais a vida inteira. Uma pessoa com 30 anos de idade, sendo sustentado pelos pais, desculpe, queridos, mas isso não é coisa de homem. Como você é visto dentro da sua casa? Como você é visto dentro da sua casa? Faça essa pergunta para você. Será que eu tenho sido visto como homem? Como a minha esposa me vê? Como um chefe de família em que ela possa confiar? Como seus filhos te veem? Será que seus filhos te veem como um exemplo a ser seguido? Como seus filhos têm te visto? Eu estou falando com homens nessa noite. Aqui é papo de homem. Como seus filhos têm olhado para você? Será que você é um referencial para os seus filhos? Será que eles podem sair, ir na rua e expressar o exemplo
a qual você é dentro de casa? Um homem de caráter? Um homem que zela pela palavra? Ou palavra que é algo muito escasso nesse tempo, né? Será que o seu filho pode olhar de verdade para você? E quando você passar na rua, ele dizer: aquele é meu pai. Será que ele pode encher a boca dele e falar desse jeito? Quem controla as finanças dentro da sua casa? Se não é você, querido, deveria. Você deveria controlar as finanças da sua casa. Eu não estou aqui perguntando se sua esposa ela tem um salário maior que o seu, ou se outra coisa desse tipo. Mas as finanças da sua casa, quem deve controlar é você. Quem é que está segurando o leme que vai direcionar a sua família? Não é você? Então, é você que precisa controlar as finanças. Toda empresa, ela tem um financeiro para controlar o quê? As entradas e as saídas. Talvez você esteja com sua casa hoje com as finanças bagunçadas. E existe um responsável para essas finanças. Você sabe quem é esse responsável? É você, querido. Você precisa administrar as finanças da sua casa. Essa é um atributo, é uma responsabilidade sua como homem de administrar as finanças da sua casa. Se você não faz isso, converse com sua esposa. Não existe, querido, salário dela e salário seu. É tudo uma coisa só, é nosso. Você precisa entender que dentro de casa nós funcionamos como um grande time. Se um ganha, todos ganham. Se um perde, todos perdem. Mas existe lá o capitão do time. E esse capitão é você. Então você precisa assumir essas finanças. Se a sua esposa gasta muito, você que vai moderar o negócio. É você que vai trazer esse equilíbrio à sua casa. Às vezes nós reclamamos que Deus, Deus, eu preciso prosperar, Deus, eu preciso disso. Mas Deus já tem trago a provisão sobre os nossos lares. O que nós precisamos entender é que nós precisamos administrar aquilo que Deus tem colocado sobre os nossos cuidados. Então, querido, assuma as finanças da sua casa. Bata no peito. Fala assim: a partir de agora eu vou assumir. Eu vou organizar o negócio. Muitas vezes também você não assume isso. Por quê? Por falta de confiança. Será que sua esposa pode confiar para você administrar as finanças da sua casa? Será que você é esse homem confiável para administrar as finanças da sua casa? É nesse tempo que Deus quer te levantar como respostas dentro da sua casa. Não adianta você querer sair pregando aos quatro cantos se você não consegue direcionar nem o seu lar. Então, querido, assuma as finanças da sua casa. Às vezes tem algumas coisas que são corriqueiras na nossa vida, em que a gente vai deixando e a gente vai perdendo o sacerdócio. Você quer ver uma coisa? Quem é que troca a lâmpada da sua casa quando ela queima? Deveria ser você, homem.
Quem é que fecha a porta da sua casa à noite? Porta fechada fala de segurança. Nós somos aqueles que vai trazer segurança aos nossos lares. Se a porta dormiu aberta, a culpa é sua, homem. Quem é que bota o lixo para fora na sua casa? Querido, aconteceu uma vez, a sua esposa precisou botar, nada contra. Mas isso não pode ser uma constância na sua vida. Quem tem que fazer essas coisas é você, homem. Até porque nós que já somos pais, nós estamos sendo observados pelos nossos filhos. E nossos filhos vão muito mais por aquilo que eles veem do que aquilo que eles escutam. Então você precisa mostrar para o seu filho o que é um casamento, o que é gerir uma família, o que é direcionar um lar. Por isso nós estamos vendo tanto caos aí, em meio à nossa sociedade. Porque os homens foram perdendo a sua essência, deixando de fazer coisas pequenas e corriqueiras, que são papéis dele. E as mulheres foram se empoderando daquilo que elas não foram chamadas para fazer. Vale falar de passagem que a mulher tem um papel muito especial em meio à sua casa, em meio à sua família, em meio à sociedade, na igreja. Mas a mulher, ela se empoderou daquilo que não era para ela fazer, por uma omissão nossa como homens. Quem é que troca a lâmpada na sua casa? Quando tem um barulho no seu quintal de madrugada, quem que é que levanta para ver? Você acorda sua esposa para ir lá ver o barulho? Ou você, como esse homem, como sacerdote de Deus, levanta e vai lá ver o barulho? São pequenas coisas, queridos, mas que causam grandes efeitos. Você é o porto seguro da sua casa. Mas você precisa se mostrar como homem. Tem muito moleque achando que é homem. Eu estou falando com você que aqui é papo de homem. Aqui é para você crescer. Nessa rede você vai receber muitas palavras e muitos conselhos duros, mas é para o seu crescimento. Homem, ele marca gol. Eu estou falando, não é lá no futebolzinho de final de semana. Tudo bem, tem que jogar o futebol sim. Mas há homens aí trocando a sua esposa por um videogame. Ou se acham homens trocando esposas por uma partida de videogame. Não, porque eu estou aqui batendo meu recorde. E está a coitadinha lá na cama esperando ele. Querido, há uns botãozinhos bem melhor lá na sua cama para você apertar. Então vira homem. Então comparece. Vai lá e faz, exerce o seu papel. Como homem. Você precisa marcar esse gol. Davi, ele continua ali aconselhando seu filho. Primeiro, esforça-te. Segundo, sê homem. E depois ele continua aconselhando seu filho. E fala, guarda as ordenanças do Senhor. Por onde andar, por onde você passar, por onde você caminhar, guarda os estatutos de Deus. Esse mesmo Davi, que deu esse conselho ao seu filho, ele escreveu o Salmo. Salmo 1, de 1 a 3.
Olha o que nós vamos ver Davi falando nesse salmo. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, e nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois este será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Olha o que Davi esqueceu. Agora, se você é um homem que anda segundo o conselho de ímpios, se detém no caminho dos pecadores e se assenta à roda dos escarnecedores, cuidado, cuidado, que você está levando a sua família, você está direcionando o seu barco para o pior dos abismos. Você está indo para um lugar, talvez às vezes até sem volta. Preste atenção no que Davi aconselha o seu filho. Ele fala: quer ser próspero, meu filho? Então, não se detenha no caminho dos escarnecedores. Não viva a vida de pecadores. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor. Como chefes de família, como homens de Deus, nós precisamos ter prazer na lei do Senhor. Nós vamos precisar aconselhar segundo a lei do Senhor, a palavra de Deus. Nós vamos precisar ensinar a palavra de Deus. Agora, se eu não tenho prazer na palavra de Deus, se eu não leio a palavra de Deus, se eu não tenho contato com a palavra de Deus, como eu vou falar para alguém seguir os mandamentos de Deus? A Bíblia diz assim: pode um cego guiar outro? Ou ambos cairão? Então você precisa entender isso. Você precisa ter prazer na lei. Você precisa exercer o seu sacerdócio baseado em princípios. E princípios de Deus. Você precisa aconselhar a sua esposa. Essa é outra coisa, queridos, que como homens nós precisamos exercer. Quem a sua esposa tem procurado para se aconselhar? Nada contra ela conversar com as amigas, ela se aconselhar com as pastoras, nada contra isso. Isso é legal, isso é legítimo. A mulher precisa ter o tempo dela, mas o aconselhador dela precisa ser você, marido. É você que vai levar, que vai direcionar a sua família para o céu. É você que vai levar a sua família para esse caminho. Agora, para isso, você precisa ter prazer na lei do Senhor. Você precisa meditar nessa lei. Você precisa conhecer essa palavra. Essa palavra, ela precisa habitar dentro de você. Para que você possa aconselhar. Para que você possa falar. Para que você possa vivê-la na sua integridade. Eu queria já caminhar para o final e deixar para você um texto que Paulo escreve aos Coríntios. Esse texto está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Eu vou ler junto com você. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 13. Abra aí na sua casa a sua Bíblia e vamos fazer essa leitura. Quando eu era menino, falava como menino.
sentia como menino e discorria como menino. Mas logo cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. Querido, esse tempo de rede de homens é um tempo de crescimento. Você precisa deixar de ser menino. Se é você que governa a sua casa, as coisas de menino ficou para trás. Pastor, eu nunca mais posso jogar um videogame. Não, não é isso, me entenda. Essa não pode ser a sua prioridade. Você precisa bater no peito. Você precisa exercer o seu sacerdócio nos padrões de Deus. O tempo de menino ficou para trás. Você precisa entender que meninos são inconsequentes. Os meninos, eles não medem as suas atitudes. Os meninos não têm visão de um futuro. Isso é ser menino. E você, como sacerdote, como homem, você precisa pensar como homem, agir como homem, calcular riscos, saber o momento se é para fazer ou se não é, se pode fazer ou não. Você não pode mais ficar se aventurando como um garoto. Você precisa traçar um rumo promissor para a sua vida, para os seus. Pense nisso, querido. Pense nisso que nós conversamos. Talvez são conselhos simples que vão te levar, que vai te levar a ser um grande homem de Deus. Você precisa deixar de ser menino. Você precisa deixar Deus te moldar nos padrões dele e ser um grande homem de Deus. Pense nisso tudo que nós conversamos aqui. Reflita sobre isso tudo, sobre essas questões que nós abordamos aqui. Faça uma reflexão desse texto. Não seja como Acabe, omisso, e veja o seu reinado, a sua família, a sua casa se afundar. Antes, escute os conselhos como esse que Davi trouxe para o seu filho, Salomão. E Salomão prosperou sobremaneira e teve um reinado que é falado, que é comentado até os dias de hoje. Deus tem algo para fazer na sua vida. Deus tem algo para fazer na tua vida, homem de Deus. Então, fique com esses conselhos, medite nele e cresça como grande homem de Deus. Que Deus possa ter, querido, te abençoado nesse tempo. Que Deus possa ter falado ao seu coração nesse tempo. Que Deus possa ter se revelado a você. Talvez tenha alguma dessas coisas que te chamou a atenção. Pastor, eu preciso melhorar nisso. E é isso que a gente quer aqui nessa rede de homem. Que você cresça. E cresça como um homem de verdade. Pense nisso tudo. Interaja com a gente aí. Vai fazendo. Se ficou alguma dúvida, coloque aí no chat. Fale com a gente. A gente vai conversando, nós vamos nos alinhando, nós vamos trazendo algumas coisas para você. Direcione a sua casa. Direcione a sua família. Não deixe que outros venham fazer esse papel para você. Fique com Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Te aguardo na próxima segunda-feira para mais uma rede de homens, para mais um tempo de crescimento nas nossas vidas. Deus te abençoe. Me guiou por vista.
você me diz. Meus pensamentos não me dominam, mas escolhi confiar e em teus braços descansar. Por tua misericórdia é que eu não sou consumido. Grande é tua fidelidade.